Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Querido, sou uma testemunha viva de que quando recebemos o poder, a virtude do Espírito Santo, recebemos de fato uma força sobrenatural que opera a vontade de Deus de forma extraordinária. Algo realmente extraordinário acontece com a vida daquele quando recebe o batismo com o Espírito Santo. Desejo compartilhar com meus amigos e irmãos como isso ocorreu comigo. Eu deveria ter entre 16 e 17 anos de idade. Estava jogando bola com um grupo de amigos em frente ao campinho improvisado. Um grupo de irmãs abençoadas da Assembleia de Deus em Goiânia estavam entoando o hino: Ó, com cega eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Eu era já um cristão e aquele hino, queridos, entrou tão forte no meu coração que comecei a chorar copiosamente no meio do campo entre os colegas. Como a bola era minha, peguei a mesma e fui direto ao encontro dessas irmãs que cantavam. Me lembro que eu estava com um calção branco com listas vermelhas de lado e estava todo sujo e suado. Parei na porta da igreja e fiquei olhando aquelas mulheres cantando e a bola estava debaixo dos meus braços. De repente, uma daquelas irmãs saiu de onde se encontrava e disse para mim: jovem, entra. E eu falei: mas como, desse jeito, só de calção? E ela disse que Jesus me aceitava daquele jeito. E logo me disse: você quer ser batizado com o Espírito Santo? Ao dizer sim, ela e outras irmãs colocaram as mãos em minha cabeça e começaram a orar. Olha, queridos, fui tomado por um choque elétrico praticamente, mas uma paz, uma alegria tomou conta de mim. Era algo que inexplicável naquele momento. Caí ajoelhado e naquele momento já não sentia mais os meus joelhos no chão. Parece que as minhas costas e cabeça estavam bem encostados na telha daquele salão. E de repente comecei a falar numa variedade de línguas que nunca tinha ouvido e nunca tinha falado em toda a minha vida. Mas percebi que com aquelas línguas eu estava tributando louvores a Deus e chorava como uma criança de prazer, de gozo e uma alegria excomunal. Não sei, queridos, quantas horas fiquei ali ajoelhado, falando com o Senhor em mistérios, e até que uma das irmãs tocou a mão nos meus ombros e falou: jovem,
precisamos fechar a igreja. Olha, foi algo tremendo essa minha experiência. Peguei aquela bola, dei um chute na mesma, no mato ali próximo do campo, e confesso a vocês, queridos, que a partir daquele momento senti um desejo intenso de começar a testemunhar, falar do grande amor de Jesus Cristo por nós. Consegui folhetos evangélicos através de algumas empresas que entregavam gratuitamente, e passei a distribuir nas praças, nas ruas, nas casas e nos hospitais e presídio, onde falei do amor de Jesus Cristo pelos homens, especialmente o amor transformador que ocorreu em minha vida. Foi prazeroso ter ganhado muitas vidas para Jesus Cristo ainda na minha juventude. Antes eu era apenas um crente improdutivo no reino de Deus. Tive a grata satisfação de conhecer a Assembleia de Deus dos anos 70 e 80. Era, como muitos diziam, uma igreja cheia do fogo, cheia do Espírito Santo. Infelizmente, não é mais a mesma igreja que eu conheci no passado, e acredito que os crentes antigos sabem muito bem do que estou dizendo. Infelizmente, o envolvimento com a política mudou os rumos não só desta igreja, mas de muitas outras. Mas eu quero aqui externar minha gratidão por esta igreja, pelo grupo de irmãs consagradas e abençoadas que ajudaram este pregador batista. Desejas ter uma vida cristã diferente, querido irmão? Então você precisa buscar a plenitude do Espírito Santo e a manifestação de seus dons em sua vida. A palavra de Deus diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. E também em 1 Coríntios 14, 1, lemos palavras do apóstolo Paulo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Paulo, o apóstolo, já advertia os crentes em Éfeso, dizendo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, 18. É desejo de Deus que cada um de seus filhos seja cheio do Espírito Santo. Este poder mudará suas vidas como mudou a minha. Um exemplo clássico é a dos discípulos de Cristo no dia de Pentecostes. Ficaram cheios do Espírito Santo, o poder sobrenatural que fizeram deles autênticas testemunhas de Cristo. Antes não eram assim. Observa Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. O evangelista Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, empregou a palavra grega dunamis em Atos 1:8, que lemos, para revelar e registrar este poder do Espírito na vida do cristão. A plenitude do Espírito Santo concedia este poder dunamis
de que os apóstolos precisavam para batalhas sem trégua em que se enganjavam. Observe a leitura agora de Efésios 6, 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Novamente, vamos ler Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esta capacidade sobrenatural a que o texto de Atos 1:8 se refere tem o sentido de habilidade, revela o poder de Deus em ação, é a palavra que demonstra a virtude do Espírito em plena atividade na vida do cristão. Assim, o evangelista Lucas escolheu dunamis, pois é a palavra por excelência para se referir ao poder do Espírito Santo em ação na vida dos que nele creem. Jesus Cristo havia dito aos seus discípulos: permanecei, pois, na cidade, aos quais ele havia comissionado para evangelizar o mundo, até que do alto sejais revestido do poder. Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Saiba, querido, que é mandamento da Bíblia: enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5, 18. Busque ser cheio do Espírito Santo, não para sua glória ou vaidade, mas para ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Bendito e eterno Pai, te agradecemos por tua imutável e gloriosa palavra. Te agradecemos porque o Senhor é imutável, não mudou, é o mesmo ontem e hoje, será eternamente. Então, Deus, a obra que o Senhor realizou na vida dos apóstolos foi extensiva também a todos aqueles que buscaram uma vida, ó Deus, de plenitude no teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor tem batizado com o Espírito Santo todos aqueles que têm buscado os dons do Espírito Santo para serem usados em favor
da expansão do teu reino nesta terra. A ti a honra, a glória e o poder para todos sempre, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe o seu lar, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.